Cadeias carbônicas ou cadeias orgânicas, classificação delas. Então, Kekulé, ele falava que os carbonos têm a capacidade de formar cadeias, né? Agora, essas cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas, mas a classificação de uma cadeia carbônica, ela depende muito da cadeia orgânica principal. Observa aqui uma cadeia orgânica. Primeiro passo, e é de fundamental importância, que nós saibamos encontrar a cadeia principal. Eu digo para você que a cadeia principal é essa aqui em linha reta. Agora, por quê? Vamos entender. Na química orgânica, a cadeia principal é aquela em que eu tenho a maior quantidade de carbonos ligados entre si. Se você observar aqui, ó, em linha reta, eu estou tendo 8 carbonos. Ah, professor, mas sempre vai ser linha reta? Não. Pode fazer curva. Se eu analisar aqui em curva, pegando essa curva aqui, ó, também teria 8 carbonos. Mas então por que ficou a reta? Quando eu tenho uma quantidade de carbono em linha reta e tenho fazendo uma curva que sejam iguais, prevalece a linha reta. Correto? Então a minha cadeia carbônica vai ser linha reta. Mesmo eu tendo uma curva contendo 8 carbonos. Mas empatou. Então você pega a linha reta como principal. Vamos analisar aqui, ó. Se eu contar em linha reta, eu vou ter a existência aqui de 8 carbonos. Se eu contar fazendo curva, também eu vou ter 8 carbonos. Empatou. Qual que é a principal? Reta. Novamente, se eu tenho aqui 8 carbonos em linha reta, 8 fazendo curva. Agora, a preferência seria em linha reta. Mas vamos supor uma situação. Se aqui nessa curva tivesse uma ligação dupla, obviamente, a minha principal seria essa curva. Por quê? Ah, professor, o senhor diz que quando empata, a linha reta é a principal. Mas observa o surgimento da ligação dupla. Quando eu tenho a ligação dupla entre carbonos, essa ligação dupla ela deverá ficar na cadeia principal. Se tiver uma ligação tripla também, ela deverá ficar na parte principal da cadeia. Agora, a cadeia carbônica ela pode ser classificada segundo os seus tipos de organização. A primeira forma de você classificar a cadeia carbônica é quanto ao tipo de fechamento. Vamos analisar aqui a primeira cadeia carbônica, a posição dos carbonos. Observe que eles estão todos em linha. Estando em linha, nós dizemos que ela é uma cadeia aberta. Está formando uma linha, uma estrutura retilínea. É uma cadeia aberta. Vamos analisar outra. Os carbonos estão formando o quê? Uma figura geométrica. Os carbonos ligou e quando ligou, fechou. Um carbono fechou com o outro. Formou uma figura fechada. Por isso que aqui é classificada como uma cadeia fechada. Quando os carbonos não fazem figura geométrica, é aberta. Quando formam uma figura geométrica, é fechada. Como assim? Vamos analisar aí algumas cadeias. A letra A formou um triângulo, os carbonos. Então é fechada. A letra B formou um pentágono. Fechado. A letra C, um hexágono. Fechado. A letra D formou um quadrado, cadeia fechada. Então observe que as fechadas sempre formam uma figura geométrica, ou um quadrado, ou um triângulo, ou um pentágono, ou um hexágono. Então, já nas abertas, não formaria um desenho desse. Agora vamos classificar quanto ao tipo de átomo. Quanto ao tipo de átomo, a cadeia carbônica ela pode ser classificada em normal ou ramificada. Essa primeira aqui, ó, ela é considerada uma cadeia normal. Por quê? Todos os carbonos estão aqui dentro da principal. Não existe carbono do lado de fora, existe somente hidrogênio. Hidrogênio não é contado. Então a cadeia ela será normal quando os carbonos todos estiverem na principal. Essa outra estrutura, quando eu tiro a minha principal, eu observo que ela se torna uma cadeia ramificada. Por que ramificada? Porque existem carbonos fora da principal. Normal, todos os carbonos estão na principal. Ramificada, eu tiro a principal e tem carbonos do lado de fora dela. Agora, quanto aos tipos de ligação. Quanto à forma de um carbono ligar ao outro, ela pode ser considerada saturada ou insaturada. Essa primeira ela é saturada, a classificação dela. Por quê? Observa que de um carbono para outro, eu tenho apenas um único tracinho. Tendo apenas ligação simples, ela é considerada uma cadeia saturada. Já a de baixo
ela é insaturada porque eu tenho uma ligação dupla. Ligação simples, saturada. Ligação dupla entre carbonos, insaturada. E nós chegamos aqui na classificação da natureza da cadeia em homogênea e heterogênea. Primeiro, pessoal, homogênea. Vamos analisar isso. Observa que na minha principal aqui eu só tenho o carbono. E o oxigênio? Ele não está na principal. Ele é uma ramificação. Então, a cadeia será chamada de homogênea quando os carbonos que estão na principal for tudo, não tiver nada que não seja carbono. Tudo é carbono. Heterogênea é quando entre carbono eu tenha um elemento que não seja carbono. Tipo aqui, o N, o nitrogênio. Homogêneo, a principal é tudo carbono. Heterogêneo, eu tenho um elemento diferente, um elemento que não é carbono na principal.